Boa noite a todos da Rede Show de Bola. Compartilhe essa live. Você já vê na tela Eurico Miranda, ao lado ali do Garofa. Vai dar o seu Boa noite a pronunciamento, todos. Eurico Miranda. Eu quero desmistificar tudo isso que dessas informações que estão sendo veiculadas e que não, e com certeza não são verdadeiras. Eu tenho que falar alguma coisa antes, para vocês sentirem que esse negócio não é de hoje, esse negócio já vem há algum tempo. Nós fomos para esse processo eleitoral e quem acompanhou, eu acho que não teve um processo eleitoral de clube que tenha sido tão transparente como foi esse que foi feito. Foi feito com a maior transparência, inclusive a apuração, transcorreu na maior tranquilidade, apesar de terem sido feitos ameaças a sócios para que não comparecessem, receberam ligação porque aqui não comparecesse, que tinha a possibilidade, primeiro, de ter confusão, segundo, de serem presos, de estarem aí de forma irregular. E durante o processo eleitoral aconteceu um fato que envergonha a história do Vasco. Dois candidatos representando duas chapas, dois candidatos, um, o seu Fernando Horta, e outro, o seu Júlio Brandt. Já tinha havido antes negócio de união, primeiro o Júlio Brandt com o senhor Alexandre Campelo, numa chapa. Mas tinha o Horta, que tinha feito também uma aliança com um dos principais denunciantes fornece os dados para vocês, que é o seu Otto de Carvalho, que é o presidente do Conselho Fiscal. Mas, durante o processo eleitoral, fizeram um acordo e, de repente, um dos candidatos, o seu Horta, retira a candidatura e manda aqueles que iriam apoiar, que iriam votar nele, votar no seu Júlio Brandt. Não sei mediante que acordo, mas foi feito um acordo nesse sentido e devidamente testemunhado. Bom, isso foi o que aconteceu em relação ao processo eleitoral. Eu não preciso falar do processo eleitoral, quer dizer, do dia da eleição propriamente dito, foi tudo aí constatado, da forma como ocorreu e etc. Nós tínhamos uma decisão também baseado, não sei em quê, mas mandada por esse presidente do Conselho Fiscal, do Otto de Carvalho, uma relação, foi mandado para o juiz uma relação com 691 nomes. Tá bom, houve uma decisão judicial para que, diante daquilo que estavam argumentando, que poderiam ser irregulares, etc., que isso ocorresse a votação numa urna em separado. Foi feito. A determinação também judicial era que eles seriam colhidos numa urna em separado, mas os votos seriam devidamente computados, como foram devidamente computados. Tudo bem, eu acho que tudo obedeceu às determinações que foram, primeiro, e como não poderia deixar de ser,
do Estatuto do Clube. E segundo, de uma determinação da Justiça. Daí começaram uma série de ilações em relação ao processo e a resultado e etc. A primeira coisa que eu quero colocar é que teve o resultado foi proclamado, e agora tem o questionamento, única e exclusivamente tem o questionamento de uma urna, e que essa urna está sub júdice. Mas isso não quer dizer que impeça a proclamação do resultado. O resultado foi proclamado, e como deveria ser, e todos tomaram conhecimento. O que eu venho aqui agora tentar não, que eu vou esclarecer qualquer dúvida a respeito das acusações que são feitas, que todas elas são feitas de forma leviana, e nós temos como o Vasco, a instituição, tem como responder a todas elas. Então, dito isto, se vocês sabem como é que é o processo eleitoral é o seguinte, no Vasco, como funciona estatutariamente. Há uma eleição do Conselho e esse Conselho vai eleger o próximo presidente. A primeira coisa que tem que ser colocada é que o meu mandato e o mandato da diretoria, ele expira em 16 de janeiro de 2018. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não fiquei nada eufórico e dizendo que sou o presidente porque eu sou o presidente do Vasco. De repente, o candidato começou a dizer que ele era o presidente do Vasco, que isso. Espere as coisas acontecerem para poder chegar e dizer nesse sentido. Isso é um ponto. Agora, tem muitas coisas que estão sendo dadas. Eu vou tentar enumerar algumas para que vocês, e se vocês quiserem me perguntar, eu esclareço elas todas. Vamos lá, ficou devidamente esclarecido, que eles botavam que tinha uma série de associados sem CPF. Teve uma audiência no juizado do torcedor, que definiu claramente, as razões foram apresentadas, por que não tinha CPF? Porque eram de sócios que não fizeram o recadastramento, e eram sócios antigos e não fizeram o recadastramento, e que, não fazendo o recadastramento, não aparecia. A mesma coisa foi em relação a sócios falecidos. A mesma coisa, não comunica o falecimento, você não pode dar baixa aqui. 2 dias antes, um integrante de uma chapa levantou e apresentou, que levantou junto à Receita, sobre determinados nomes, 184 nomes que eram falecidos. Imediatamente foram retirados da lista e colocados como falecidos. Portanto, esse problema do CPF... Aí vieram outras indagações. Porque o que a gente tem que levar em consideração é que nós tínhamos um cadastro de sócios que era feito por uma empresa fora. Nós rescindimos o contrato com essa empresa e, então, passamos a ter a fazer, porque alguns dados vinham fornecidos pela empresa. E, então, nós tivemos que ordenar tudo isso. Mas, aí começou a perguntar por que razão que teve
uma adesão grande de sócios. Em primeiro lugar, é por uma decisão dos conselhos devidamente constituídos, a categoria de sócio geral ela deixava de existir a partir de janeiro de 2016. Então, aderiram uma quantidade de sócios durante aquele período que quiseram participar como sócios gerais. Isso já era uma decisão e isso foi feito. Agora, dizer que esses sócios gerais foram feitos pela diretoria, isso é de uma leviandade a toda prova. Primeiro, por quê? Se, na verdade, a gente quisesse fazer sócios, fazia como uma administração passada, que eu vou dar 3 exemplos aqui. Eu distribuía títulos de benfeitor remido, como ele fez. Então, aqui, Edmundo. Outro, Pedro Paulo, mais conhecido como Pedrinho. Outro, eu só trouxe esses 3, mas tem mais. Outro, Felipe. Distribuía os títulos de benfeitor remido, tudo bem. Não tinha que ter justificativa, isso é feito pelo presidente. Agora, aqui mesmo deixa claro que essas colocações que são feitas em relação a telefone, em relação a endereço, eu vou dizer para vocês, está aqui, Felipe Jorge Loureiro, está aqui para ver. E está aqui, se quiserem fotografar e tal. Endereço. General Mério de Moura 131, que é o endereço do Vasco. Telefone, 276-7373. 2176, telefone do Vasco. Isso é a ficha de ingresso do senhor Felipe. Segundo, nem a ficha assinou. Na assinatura do preposto, está aqui, assinado pelo Roberto Dinamite. Ele podia assinar aqui com o proponente, mas não com o preposto. Não tem assinatura do preposto, mas está aqui, está bom. E não invalidou lá, mas a propósito, já é uma resposta a propósito de endereço, de telefone. Outro, seu Pedro Paulo, endereço, Rua General Mério de Moura, 131, telefone 2176-7373. Idem. Nunca atualizado. O senhor... Hein? Pedrinho não tem CPF. A mesma coisa, nem CPF tem. Isso Não está assinado por ninguém. Hein? Tá Igual. Estão aqui as fichas. As fichas estão aqui. Isso é para mostrar que isso não invalidou nem invalida. O caso do Edmundo. O endereço está aqui também, General Mério de Moura 131. General Mério de Moura 131. Só que ele atualizou o endereço. Deixa eu ver que data ele atualizou o endereço. Está aqui na ficha de atualização. Tudo isso aqui tem fichas. Atualizou recentemente o seu endereço. Né? Os outros não atualizaram. Isso aqui não tem. O pior de tudo, a pior de tudo é que, por exemplo, no caso do Edmundo, não tem nem a assinatura dele, nem a assinatura do proponente. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Que não invalidou. Não invalidou. Não validou nem invalida. Isso é uma resposta a alguns casos. Estou tentando aqui, citando. Posso fazer uma pergunta, senhor? Pode fazer todas. Então, tem problemas nesse cadastro do Felipe e do Pedrinho? Justifica
justifica ter problemas no cadastro hoje? Você não acha que tem um problema de controle no cadastro do Vasco? Seja Não, não justifica. Quem te disse que tem problema no cadastro? Eu vou responder. Me pergunta qual é o problema que tem no cadastro. não ter telefone, não ter CPF, Ah, é normal ter esse tipo de registro não, numa associação. desculpa, isso diz você. Isso diz você. Eu não sou obrigado, quando me associo, em primeiro lugar, a dar meu telefone. Eu não sou obrigado a deixar o meu telefone, tomar o meu telefone público. Lugar, se é normal, ter não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Dizer que o cadastro, você está partindo que o cadastro do Vasco está irregular. Não está irregular. Se falta uma coisa ou falta outra, não invalida. Eu não estou invalidando isso. Eu estou mostrando que o que acontece aqui, pode acontecer com outros. Da mesma maneira, antes que você me pergunte, eu vou logo antecipar, por que alguns vêm e sócios estão no mesmo endereço e pagam. Está aqui, eu tenho relação da chapa contrária. Tem nome. Já que eles estão colocando, eu sou obrigado a botar nomes. O senhor João Ernesto da Costa Ferreira paga 2, 4, 6. Vem pagar sempre no caixa do clube para 6 associados. E aí? O que tem de irregular nisso? Não tem nada. Agora, pressupõe que se ele pode pagar, outro também pode pagar. O membro do Conselho Fiscal, o seu Diego de Carvalho, ele vem à secretaria e paga 1, 2, 3, 2, 4. Paga para 4. Então, isso é só para mostrar que não existe a irregularidade. Bom, isso é de assuntos rumorosos, como estão colocando, né? Estou dizendo. Aqui falam de 2 sócios que seriam o Flamengo. Primeiro, eu não tenho que impedir que torcedor do Flamengo seja sócio do Vasco. Não há como você impedir. Mas um do que eles falam, que vocês falam, é sócio do Vasco, a imprensa noticiou, é sócio do Vasco desde 2000. Desde 2000. Divulgaram dos sócios do Flamengo? Quais foram? Quem sabe dos nomes? Então, eu não vou dar os nomes, mas estou aqui, o nome deles. O nome dele. Esse é de 2000. E o outro é sócio desde 2013. Não fui eu que admiti. O Júlio Brandt fez um post para anular a urna 7, alegando que esses sócios do Flamengo teriam votado na urna 7. Nenhum desses sócios são dessa urna. Esses sócios votaram nas outras urnas. Eles são de 2000 e 2013. Votaram em outra urna. Ele fez isso? O Júlio Brandt fez um post alegando que a urna 7 tinha que ser anulada porque sócios flamenguistas votaram. Isso é para mostrar como eles estão inventando as coisas. O que ele mais fez? Posts foi... Bom... eu acho que o importante, primeiro, que eu quero dizer é o seguinte: estatutariamente, o sócio ele é apto a votar tendo 1 ano de associação. 1 ano de associação. Isso é do estatuto. Então, ele resolveu falar sobre 2015, sobre a alegação que esses sócios entraram no clube e não em linguagem simples, que esse dinheiro não entrou no clube, que é uma afirmação leviana. Em primeiro lugar, ele era presidente do Conselho Fiscal quando essas contas foram aprovadas e assinado por ele e pelos membros do Conselho Fiscal. Totalmente. Agora, toda a comprovação que se fizer necessária do ingresso do dinheiro desses associados no clube, está aí, para quem quiser ver. E já passou por eles. Porque tinha sido feito um pedido via justiça dessas informações sobre os comprovantes de pagamento, né? Por que a diretoria não apresentou quando foi pedido pela justiça? Não, a justiça não pediu. Ela indeferiu o pedido, foi diferente.
Se a justiça tivesse obrigado, teria sido feito. Também não pediu. Não, calma. Como é que está na decisão? Calma. É outra coisa. Agora vamos falar sobre a decisão. Se tem uma decisão que saiu, eu estranho que eu também tomei conhecimento da decisão, como você deve ter tomado. Você é que publicou a decisão, né? Não é. Quem publicou? Ah, então, tá bom. Você publicou a decisão. Eu tomei conhecimento da decisão pelo site. Eu não fui intimado ainda. Eu não sei. E tem mais. Esse processo está em segredo de justiça. Agora, o teu site tem condição de chegar lá e quebrar lá o segredo de justiça e fazer isso. Está tudo bem. Quem quebrou, não quebrou, eu sou. Não. Segredo de justiça não é de jornalista. Desculpa. Mas o teu caso não é problema nenhum, porque você vai alegar que você não tirou de lá. Você tirou de alguém que publicou isso. Isso aí é que é outra coisa. Eu já sei. Mas a verdade é que eu tomei conhecimento pelo que vocês informaram, que eu não sei se é a decisão efetiva, porque eu não fui devidamente intimado. Aliás, eu devo dizer uma coisa para vocês, eu não tenho que ser intimado. Quem tem que ser intimado, isso vocês viram na justiça, é o presidente da Assembleia Geral, que vai tomar as providências, todas que tem que tomar. Mas eu quero adiantar, por todos isso que você diz que sabe, todos esses documentos que constam na decisão vão ser fornecidos, todos vão ser fornecidos, sem qualquer problema. E os comprovantes de que o dinheiro está contabilizado, que o dinheiro entrou como tinha que entrar, isso sem dúvida nenhuma. Vocês não tenham dúvida de que isso é o que vai acontecer. E eu estou adiantando uma coisa que eu tomei conhecimento por vocês. Tomei conhecimento dessas decisões por vocês. Portanto, em relação aos pedidos todos que estão ali, as decisões que foram tomadas, vai ser cumprido. Vai conseguir cumprir o prazo, que é 48 horas, a partir da notificação, claro. Claro, mas está tudo aqui, amigo. Se me dessem, eu depois de citado, se me derem 24 horas, está tudo aqui. É só eu ter que botar uma equipe de trabalho para tirar no meio dos sócios todos, aqueles sócios, e apresentar a documentação. Isso é tranquilo. Presidente, o senhor mostrou ali aqueles sócios, né, que teriam as suas mensalidades pagas por outras pessoas. Queria saber o que o senhor acha disso. Acha que isso é correto? É uma atitude correta? Claro que sim. Por que não? Por que não? Qual é o problema de alguém querer pagar a mensalidade do outro? Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário. Isso eu acho que eu, por exemplo, se puder pagar para 20, 30, 40, eu não vejo nada demais eu pagar. Isso é uma questão... qualquer um que queira pagar, não vejo nada demais. Presidente, a dúvida também sobre alguns associados, algumas associações que aconteceram quando a Secretaria do Culto estava fechada, feriado, domingo. Por exemplo, não, desculpa. Isso que os caras começam a falar, o problema é quando você assina a proposta, não quer dizer que ele foi associado no domingo. Ele pode ter assinado com aquela data, mas a entrada dele não foi no domingo. Isso é na ficha. Não, mas ali não. Mas tem a data de admissão constando no domingo. Isso é cadastro. Isso é cadastro. Que eles assinaram e tiraram, mas isso não é. Se você quer se associar, quer entrar em algum lugar, é domingo, e você assinou como domingo, isso vai chegar na segunda-feira e entra lá como se você tivesse peticionado no domingo. Isso não é no domingo, sábado. Isso, vocês me desculpem, mas isso é querer buscar pelo em ovo, que é difícil de encontrar.
Quem quer criar uma situação que não seja verdadeira situação, começa a criar. Uma hora é essa. Você me pergunta, mas você pode me perguntar o que você quiser que eu vou te responder. Hein? A reclamação é total. Mas aí cada um vai tomar a medida que deve tomar. Que eu tenho muitas. Como ele conseguiu a lista de quem votou na urna separada e está ligando. O processo está em segredo de justiça e ele não podia ter conseguido essa lista. Se ele conseguiu, alguém forneceu irregularmente e quebrou o sigilo de justiça e cabe um processo em relação a isso. Não, aquele que se sentir atingido terá que fazê-lo, né? Quem é o jornalista do Extra? E você está ligando para as pessoas? Não? Ah, alguém do jornal, não é você. Sim. Quer dizer, uma equipe trabalhando em função disso. Ah, tem uma equipe trabalhando. Mas como é que conseguiram essa lista? Fonte. A fonte. Segredo de justiça é fonte? Já é fonte? Tá bom. Mas eu não estou. Vem cá, eu não estou desafiando, eu não estou contestando. Não, mas eu não estou querendo que dê a fonte, eu não estou dizendo. Eu estou falando que ele falou, é segredo de justiça, a fonte. Tá bom. Agora, seja qual for a fonte, não tem fonte para segredo de justiça. Fonte para segredo de justiça é aqueles que, quando se fala em segredo de justiça num processo, é limitado àquelas pessoas que têm o acesso ao segredo de justiça, que são advogados das partes. Uma das partes, que o advogado que teve acesso forneceu, aquele que se sentir atingido, o que eu quero dizer é que aquele que se sentiu atingido, ele vai buscar a sua reparação. O meu nome não estava na lista. Eu tenho certeza e te garanto que se o meu nome estivesse na lista e vocês estivessem ligando para mim, eu ia buscar a reparação disso. Alguém ia ter que responder por isso. Não era quem está ligando, era como essa lista chegou ao conhecimento dessa pessoa, só isso. Agora, a propósito do telefone, eu tenho que estar com o meu telefone desligado, porque eu recebo 30, 40 ligações, 50 ligações, e as pessoas não falam nada. 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 Uma coisa era você. Eu já recebi ligações antigas, passadas, o cara descobre o meu telefone, e ligava para gritar Flamengo, para gritar não sei o que, isso aí tudo bem. Isso é outra coisa, mas pelo menos dizer alguma coisa. Esses ligam, primeiro para interromper aqui quem queira ligar para mim, mas são, nesse período agora, só que eu tenho o telefone desligado, de tarde, eu tive que tirar, foram 80. Aí eu desliguei, aí passei a ligar de novo. Mais 70. Desligo. É isso. Isso aí. Os caras descobriram meu telefone, que não é qualquer um que tem, mas a desligação é essa. Mas objetivamente, me pergunta que eu quero responder. Quais são... Presidente, boa noite. Boa noite. Só para voltar um pouco na questão do... O senhor falou do sócio geral, que deixava de existir a categoria sócio geral. Eu só queria entender um pouco, porque por não ter realmente conhecimento de como funciona essa questão da associação. O que a oposição contesta muito é o número de 691 sócios terem entrado para o quadro naquele último mês, que era o último mês que daria, né, a aptidão a elas de poder votar. Eu não conheço a Secretaria do VASP. É um número elevado isso? Não, a primeira coisa que eles contestam, eles botam numa lista, eles incluem ali benfeitores remidos e sócios proprietários. Não são 691 sócios gerais nessa lista. Se eu entendi pelo que o Júlio Brandt falou naquele dia, o que eles contestam basicamente é o fato de muita gente ter entrado naquele fim, no último mês de associação, e justamente daquela urna ter saído uma vantagem muito grande para o senhor. Tudo bem. Mas bem. Eu não sei o quanto nos outros meses se associam as pessoas. Não, enfim, tudo se bem. Esse número é muito elevado, se não é. Não, foi aquele mês. O último mês de associação. Mas aquelas pessoas, aquela urna era para pessoas de novembro e dezembro, não é isso? Porque dezembro foi o último mês
geral. Deixa eu te dar um... Entendi. Deixa eu dar um exemplo. Por isso que eu lembro a associação, porque foi anunciado que torna ser encerrado. Foi votado no conselho para encerrar. Mas deixa eu dar uma explicação para você. Ele fala isso, todas essas colocações são feitas com uma outra intenção. Vou te dar um exemplo. Em 2009, primeiro ano da administração do Dinamite, teve uma eleição. Nessa eleição, 530, a eleição posterior, 500 se associaram, mas 534 associados que entraram ali naquele de 2009 vieram votar. E daí? Se você fosse fazer a mesma coisa por aqueles que se associaram naquela época, teriam que votar em separado e fazer a apuração, eu te garanto que aqueles que se associaram no primeiro ano de administração do Dinamite, e 534 deles vieram votar, eles se associaram, era para votar em quem? Isso aí é um... Você não pode... O que importa, na verdade, e te respondendo objetivamente, quando o Júlio Brandt fala isso, é se você teve uma associação em massa, como ele diz, mas teve associação durante o ano todo. Em dezembro, como era o último, novembro e dezembro, como eram os 2 últimos meses, o número foi maior, que levou a isso, a 400, mas teve no mês de outubro, no mês de setembro, no mês... E se necessário for, eu dou o número dos que se associaram. Se associaram. E não quer dizer que eles se associaram para votar em mim ou votar em outro candidato. Não se associaram. Agora, o importante, e é verdade, e que eles afirmam, isso aí é que é a grande verdade que eles colocam, dá a impressão que eles se associaram e não houve o pagamento disso, que o dinheiro não ingressou no clube. E isso tudo está devidamente comprovado e vai ser comprovado na justiça, sem problema nenhum. Está devidamente comprovado. Que, na verdade, todos eles que se associaram ingressou, com exceção daquele que não tem que pagar. Por exemplo, eles pensam, o título de benfeitor remido, quando ele é dado, não tem ingresso de numerário no clube. Mas isso tudo é informado. Com prazer. Fala. Pelo que você explicou agora, deu um pouco a entender, é que não ficou tão claro para mim, que é natural que esses sócios, entre novembro e dezembro, tivessem maioria para você. Você falou de muitas acusações. A acusação que a gente mais ouve é justamente nessa urna que está sendo investigada, ter uma diferença tão grande de sócios entre o senhor e o Júlio Brandt em relação às outras urnas. Queria que você desse a sua opinião e o seu ponto de vista, por que de fato isso aconteceu, não ficou claro para mim. Não ficou claro e não vai ficar claro, nunca. Não vai ficar, você não vai conseguir entender. Se eles se associaram com a intenção de votar em mim, chegaram lá e votaram em mim. Se não se associaram com essa intenção, é outra. O que eu vou fazer? Não fui eu que mandei associar, não fui eu que paguei a associação. Não, então, agora, só para mostrar o que estava naquela urna, você está dizendo que teve uma votação, mas não teve votação para os outros candidatos? Não teve? Os caras apresentaram uma lista de 691. Não teve votação para os outros candidatos? Então, aqueles caras não, aquilo está perfeito. Quem votou outro candidato. Agora, quem votou em mim está sob suspeita. Não. Talvez seja importante, até para a gente entender, que é o seguinte. Nós tínhamos um contrato, nós herdamos do Roberto Dinamite, que era um contrato terceirizado. Tá? Nós só nos livrávamos disso em novembro. Tá? Nós tínhamos muito problema com o cadastro, porque era a segunda empresa terceirizada no período de 6 anos do Roberto que administrava esse cadastro. Então, todos os poderes foram avisados, inclusive o Conselho
fiscal, por isso que o Otto sabe que nós iríamos, a partir do final de novembro, retomar o controle do Vasco. Só poderíamos lançar o sócio-torcedor, que era cobrado pela torcida, no ano seguinte, porque tinha que esperar terminar o contrato. Então, todas as pessoas, naquela reta final do segundo semestre, que queriam se associar ao Vasco, que vinham aqui, por exemplo, a gente pegava a proposta e esperava um pouco, porque qual era o processo? A base de dados do Vasco estava em São Paulo. Então você tinha que pegar o sócio, mandar para São Paulo, eles cobravam cada movimentação, voltava para cá. Então, quando foi setembro, outubro, deixa a proposta aqui. Quando o Vasco retomar o controle do seu cadastro, você entra de sócio. Basicamente isso. Ao mesmo tempo, em novembro, já foram avisados aos poderes que nós iríamos fechar o sócio geral, vascaíno de coração, norte sul, que não foi só o sócio geral. O sócio geral dava direito a voto, os outros não. Porque ia colidir com o plano de sócio-torcedor. Eram associações baratas. Então, é natural que houvesse uma movimentação naquela reta final. Do que nós represamos, nos meses de setembro, outubro, e também do aviso que foi dado a todos, porque isso passou no Conselho Fiscal, no Conselho de Beneméritos e, por último, no Conselho Deliberativo, com todo mundo, inclusive com a participação da oposição, pedindo que a suspensão fosse só durante um ano. Então todos sabiam que o sócio geral ia fechar. E também é natural que o seguinte, quando o presidente fala da urna de 2009, a gente sabe o perfil. Se você fizer uma urna separada até hoje, 2009, mas vai dar o candidato que for, seria hoje Brandt, mas muito fácil, porque você tem características de associações. Quando você está no poder, quando você não está no poder, as pessoas se aproximam mais, outras deixam de pagar, isso é absolutamente natural. Em 2016, para votar, a gente estendeu isso pelo estatuto até agosto de 2016. Só que não tinha mais o plano mais barato. Era sócio proprietário. Se fosse para distribuir título, benfeitor remido, que é um título, teoricamente, se você comprar é caro, mas a diretoria administrativa pode distribuir. Se você distribuir 50 por mês, você fazia 300. Ninguém distribuiu um. Então, é importante salientar, porque que esses 691, primeiro 200 não vieram votar naquela urna, que a gente não sabe de quem é. E o que veio, efetivamente, tem dois movimentos. Tem um movimento de mais eleitor nosso, muito possível, que são pessoas que estavam se associando em 2015, que era o primeiro ano da nossa volta. E segundo, eu não sei até que ponto, se eu fosse colocado como irregular, que, desculpe, é um constrangimento, vocês talvez não tenham acompanhado, que estavam no ginásio, quando a pessoa entrava, você recebe um adesivo diferente. Você caminha pelo clube com esse adesivo diferente. Quando chega lá, você vai para uma urna, teoricamente, suspeita. Para quem é associado há 2 anos ou mais, teve gente que retomou isso, que as pessoas param de pagar. Nós demos a anistia do Vasco durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, a pessoa podia voltar a qualquer momento para ser associado ao Vasco. Então, tem gente que era lá de 2009, de 2008, 2005, tinha parado de pagar, voltou em 2015, você você volta a pagar e ganha de novo os direitos todos. Então, é importante a gente salientar que, e 2, quem escolheu a dedo aquilo foi o seu Otto do Conselho Fiscal, que sabia exatamente qual era o movimento que tinha sido feito. Quando tinha parado, quando não tinha parado. Entendeu? Então, por quê? Por que ele não pega o movimento, faz uma urna de 2015 toda 2016? Desde que a gente voltou, fazia uma urna separada de todos. Entendeu? Estava muito mais pingado. Aquele processo foi um processo que a gente teve que retomar, porque a empresa terceirizada terminava o contrato, a gente ia retomar, então você tinha sócios represados e mais os sócios avisados que o plano mais barato ia acabar. Basicamente isso. Antônio, só uma dúvida em relação àquela questão que você falou de que o presidente pode distribuir o título de benfeitor remido. Ou a pessoa compra com valor alto, ou o presidente distribui, mas só que não precisa levar em consideração a pessoa ter feito algum benfeitorial ao clube. Claro. Você falou assim no ponto de distribuir. Não, teoricamente não. Teoricamente, quando a pessoa ganha, ou a pessoa tem uma história no clube, ou a pessoa fez alguma coisa. Deixa eu responder para você essa pergunta. Eu te botei 3 aqui de benfeitor remido. O que é que, teoricamente, que eles fizeram? O título de campeão se dá título de campeão. E o Estatuto do Vasco é o seguinte: a profissional não dá título de campeão. O título de sócio campeão é o amador. Quem recebe, não recebe título de sócio campeão. Aqui tem a categoria de sócio campeão,
que é uma categoria que dá direito a voto e etc., mas é do amador. Agora, dizer porque foram campeões, então, a rigor, se você deu essas 3 pessoas, você dava a todos que foram campeões. Não. Não, eu estou te dando o argumento. Você perguntou. Teoricamente, eles fizeram alguma coisa. Teoricamente, parece que fizeram alguma coisa. O fato de ganhar um campeonato não é que fez alguma coisa pelo clube. Pelo contrário, não tem nada a ver. Isso foi como profissional do clube. Quando você dá um título de benemérito, por exemplo, é aquele que prestou serviços ao clube. Agora, esse título de benfeitor remido é porque quem recebe esse título não precisa pagar mais nada ao clube enquanto estiver vivo, né? Isso e é inclusive transferível. Agora, é porque isso foi um título que foi lançado lá atrás, em 2000... Final dos anos 80. Hein? Final dos anos 80. 1980, por aí. E logo quando entrou a administração nova do senhor Alberto Pires Ribeiro, aí se criou esse título e foram vendidos 2.000 e tantos, quase 3.000 títulos. Aqueles títulos foram pagos e foram adquiridos. Esse é uma categoria diferente que foi aprovada. Só para te dizer que não se distribui, não se dá indiscriminadamente. É verdade, não se dá indiscriminadamente. Mas acontece que tem uns que receberam e receberam o título, às vezes até passado, do pai que passou para o filho, que pediu autorização. Isso tem que ter autorização da presidência para acontecer. E tem casos, esses que votaram aí, que está na lista de benfeitor remido, as fichas estão todas, são transferências. E proprietário é de quem transferiu o seu título de proprietário, de pai para filho, e etc. Mas só que esse que recebe o título de proprietário, mesmo que o pai já tenha sido remido, mas tem o título de sócio proprietário, quem recebe o título tem que começar a pagar de novo a mensalidade, dali para frente. Esse é o que diz o estatuto. Posso fazer uma pergunta para o Marco, presidente? Para quem? Marco. Pode. Marco, de alguma forma surpreendeu vocês, nesse período de novembro e dezembro, terem tido esse movimento de sócios tão grande, uma vez que o Vasco foi rebaixado em dezembro? Assim, geralmente, os sócios migram, né, em relação aos resultados no campo. Depende. Influenciou de alguma forma? Assim, Depende. Em vários outros meses, categorias mais básicas, se você pegar mês de maio, mês de junho, tem 400, 350 associações. Não era nada diferente. O problema de que eu te falei, do final, é um processo, porque esse clube também não é um clube só de futebol. Futebol é o carro-chefe. Mas ver a retomada das escolinhas todas aqui, cara, tem que ser sócio para participar aqui. Ou então tem que ganhar uma bolsa. Tem todo o processo de reativação que naquela reta final era natural. Quando a gente extinguiu o Vascaíno de coração, que custava R$20, Vascaíno de norte a sul, uma série de outros, sobrou o quê? O mais barato, o sócio geral. E esse sócio geral é um sócio basicamente para o Rio de Janeiro, e que a gente disse assim, olha, tem até o final de dezembro para se associar, para a gente não se chocar com o sócio torcedor. Foi exatamente isso. E também tem a reação não é bem assim. Muitas vezes você tem esse tipo de associação, quando no Vasco tem muito isso, quando o Vasco aí começa a precisar de ajuda, aí é que também, se o Vasco está precisando, aí é que há essa associação. Porque se não fosse isso, então eu tinha que te perguntar, eu precisava esperar agora aqui uma associação em massa do Vasco. Como não? O Vasco não está no caminho da Libertadores? Não, mas é o que eu te digo. Tem uma associação dessa nos meses. Não é nos meses. Peraí. Isso aí, inclusive, o Leonardo está aqui, pegou todos os dados. Quando a gente fecha o sócio geral e lança o sócio torcedor, você sai de
8 mil, 10 mil, 11 mil, 15 mil, 16 mil, 17 mil. Quer dizer, você tem uma transferência de pessoas que entravam nos planos mais baratos estatutários para o sócio torcedor em 2016, que é claro. Isso é claro. Isso aí sim. E isso tem prova documental a respeito disso. Isso é tranquilamente provável e que demonstra quanto equivocadas são essas relações. Fala. Já ouvimos aqui os questionamentos. Agora eu quero saber a sua leitura de tudo isso. O que o senhor passa para o torcedor do Vasco da Gama? A minha leitura, eu já disse isso aqui antecipado, a minha leitura não é do que está acontecendo agora. Isso já vem de trás. Quem municia, eles estão aqui sentados, talvez com a sessão de 1 ou de 2, mas eles são permanentemente municiados com informações e recebem as informações. E quem faz essas informações? E o fazem de forma leviana. Eles não são obrigados a comprovar. Ele já acabou de dizer, acabei de falar ali com ele, que o problema é o seguinte, se eu perguntar quem fez, ele vai dizer, não revela a fonte. Mas a gente sabe as fontes. As fontes... Não. De onde saiu a informação? Desculpa. Não é de lista, de qualquer coisa. Quando o cara diz aqui que o dinheiro não entrou, que o dinheiro não entrou, não tem nada a ver com a lista. Quem diz que o dinheiro não entrou? O seu Otto diz que o dinheiro não entrou. Baseado em quê? Se ele mesmo assina, e estão assinadas todas as entradas nos caixas. Questionou, ainda não recebeu até agora nenhum comprovante. Ou seja, mente. Isso eu posso falar um pouco, porque o senhor Otto de Carvalho fala que não recebeu os documentos, fala que não via os documentos e, inclusive, fundamentado nesse sentido, entrou com uma ação de exibição de documentos. O juízo de primeiro grau da 15ª Vara Civil indeferiu o pedido dele, falando, inclusive, que ele havia aprovado as contas e vistado os documentos conforme nós exibimos. Isso está dito na decisão. Inclusive, que o intuito dele era tumulto do processo eleitoral. Por favor. Não. Essa decisão é pública. Ele recorreu dessa decisão. O desembargador da 15ª Câmara Civil indeferiu o pedido de efeito suspensivo dele, fundamentado em idênticas razões, falando que ele havia aprovado as contas, que ele havia rubricado os documentos e que, a partir do momento em que ele se lançou candidato, ele mudou de posicionamento. Então, a partir do pressuposto que as alegações do senhor Otto são verídicas ou têm alguma credibilidade, destoa daquilo que foi dito pelo próprio judiciário. E outra, a questão que se está pautando aqui é que há no ordenamento jurídico a presunção de boa-fé. Não basta você dizer que ele fez isso ou ele fez aquilo sem demonstrar. Quem aponta tem que demonstrar. Essa é a primeira premissa. Então, a gente tem que lembrar muito bem que essas urnas foram colhidos os votos em separado e agora vai se discutir. Eles vão ter que demonstrar lá que esses votos são irregulares. É isso. Tanto assim que foi proclamado o resultado em cumprimento à própria decisão. Se houvesse algum descumprimento de decisão judicial, certamente haveria uma decisão nesse sentido. Eles que têm que comprovar que está irregular? Evidentemente. Vem cá. Se eu digo que o senhor cometeu algum tipo de crime, eu tenho que comprovar. O ônus da prova é quem compete a quem acusa. sabe. Mas a decisão da juíza pede que o Vasco comprove. Sim, a decisão que o senhor ainda não recebeu, mas que o senhor tomou conhecimento pela imprensa. Ela pede para que o clube, que o réu comprove. Por isso que eu estou perguntando. Os senhores estão dizendo que há uma decisão nesse sentido, eu vi na imprensa, até causou espécie porque o Vasco não foi intimado. E, evidentemente, que no momento que for intimado, providências vão ser adotadas no sentido de cumprir ou demonstrar um equívoco ou outro. Evidentemente, não se pode partir do pressuposto que,
Se ela pediu, ou se fulano pediu, ou se ciclano pediu, é aquilo que evidentemente procede. Então, muita calma nessa hora, a gente está absolutamente tranquilo. Se for que tiver que exibir a documentação está disponível no clube e no momento que for necessário, será exibida e comprovado todo o lastro que há sobre esse associado que foi perseguido e discriminado de forma vil e sorrateira. Pois é, senão eu não respondo a dele. O que eu quero dizer é que isso vem lá de trás. O associado do Vasco, no final, e o torcedor, de uma maneira geral, pode ser induzido a determinadas situações. Mas ele tem que fazer um juízo. Você pega os candidatos, eu estou fora porque eu não era candidato, eu era presidente do Vasco, e nunca fiz nada disso. Os candidatos todos se atacaram mutuamente. Primeiro se atacaram. Claro que todos eles tinham que atacar a mim também, mas esse é outro problema. Mas eles se atacaram mutuamente, se atacaram. Primeira coisa, passaram o tempo todo um atacando o outro, que era isso, que era aquilo, um outro era isso, um outro era aquilo. Evidentemente que atacavam a mim, mas atacar a mim é uma coisa que já é mais velho do que andar para frente. Isso aí é mais velho do que andar para frente. Isso aí... Nada, eu não me incomodo com isso. Não tenho nenhum problema em relação a isso. Então, aí o associado e o torcedor vê acontecer o seguinte: o sujeito vai para a campanha, vai para a eleição. No meio da eleição, o sujeito vai e retira a candidatura para apoiar o outro que ele atacava. Eu quero só que alguém me explique isso. Alguém me explique. Como é que isso pode acontecer? Tá bom, eu já vi casos de gente que retira a sua candidatura antes de iniciado o processo eleitoral. Mas depois de iniciado o processo eleitoral, retirar a candidatura? Porque foi feito um acordo. Que acordo? Que acordo? E com a determinação do acordo que foi feito, eu já não quero falar no acordo que foi feito, em cima, mas os que determinam chegar e dizer que vá votar no outro, aos seus eleitores, que eles vão votar no outro. Isso aí, para acontecer isso, depois de tudo isso, foi fazer um acordo assim, aí eu retiro, mas aí você ganha e vai ter que me dar isso, me dar aquilo e tal. Mas é evidente, é evidente. E outra coisa, quem está postulando esse negócio todo, quem é o autor dessa ação, foi o que retirou a candidatura. Outros entram de... Mas como é que na justiça são ações combinadas? Fizeram ação combinada também, aí vai para o juizado do torcedor, chega lá, participa e depois faz o acordo e parece que não tem nada, vem aqui fazer outro tipo de afirmação. Isso aí, Hérito, respondendo a você, que é para responder aos torcedores, isso eu estou muito tranquilo em relação a isso, e eu volto a afirmar com a certeza de que essa certeza eu não posso ter. Eu ia dar essa certeza de que eu vou estar vivo amanhã, mas isso eu não posso dar essa certeza de que eu estou vivo amanhã. Mas com a maior convicção de que, na verdade, eu estou aqui e participei para passar a continuar o processo de reconstrução do Vasco. É o que eu faço. Reconstrução do Vasco. Eu estou reconstruindo
aquilo que eu encontrei aqui, que foi uma terra arrasada, tanto na área patrimonial como financeira, e eu estou fazendo, e só estou continuando por causa disso, porque não deu tempo ainda da gente, a gente só reconstruiu parte, falta muita coisa, e é para continuar nesse sentido. Mas absolutamente tranquilo. Eu não iria fazer aquilo que se pressupõe nessas... porque eu tenha feito sócio para votar em mim, mas nenhuma hipótese, isso não existe. O senhor espera aquele clima hostil de volta a São Januário agora no jogo contra o São Paulo? Estou preocupado, extremamente preocupado. Já fui o futebol. O Vasco está atingindo, prejudicado, e foi prejudicado técnica e financeiramente, e eu fico preocupado com as manifestações hostis que possam ter, provocadas, que fazem provocações que dizem eles que são Vasco. E, presidente, em relação a alguns só já manifestaram interesse em entrar com uma ação na... Fraude. Presidente, a última aqui. E o Profut hoje diz qualquer candidato, ele é eleito e depois tem mais uma reeleição. É isso mesmo? A lei, o Estatuto do Vasco, esquece que tem, é a lei, mas a lei maior aqui é o Estatuto do Vasco, que está adaptado na lei. Só tem direito a uma reeleição. E o senhor já está formando novos líderes dentro do Vasco da Gama, novos líderes políticos? Eu não tenho tempo nem de me formar, como é que eu posso formar novos líderes? Não sei, o Vasco consegue superar todos aqueles que aqui passam no sentido de prejudicá-lo, porque o Vasco é muito maior do que isso. Isso eu não tenho dúvida. O Vasco enfrenta e passa isso tudo. Ele enfrenta e passa. Quando pensam que não chega, eu vou voltar para o futebol, que é o que o pessoal mais gosta, que gosta de negócio de futebol. Todos aqui. Todos. O senhor está convidando... Todos os que são da minha diretoria, os jornalistas, etc. Todos, antes de começar essa competição, eles diziam que o Vasco ia brigar para não ser rebaixado. A resposta está aí. Porque... E com as dificuldades que foram todas colocadas. Isso aqui é sempre assim. Nós temos que passar numa coisa contra tudo e contra todos. E se enfrenta, o Vasco é muito forte nesse sentido. E quem está atualmente na presidência do Vasco, ele não é muito forte, não, mas ele tem capacidade para aturar essas coisas todas. As costas estão bem largas e não tem qualquer tipo de problema. O senhor convida o torcedor para rever São Januário depois de 4 meses? Eu tenho certeza, eles que venham ver. Os que vieram votar, e se votaram na eleição passada, eles viram em que condições eles votaram. E viram nessa como é que eles votaram. Só aí já é uma e que dê uma volta em São Januário, que vejam como é. E eu chamo para vir ao jogo, se vier para vir ao jogo, para incentivar o time. Vir ao jogo para ter clima de hostilidade, eu prefiro que fique em casa e que deixem o time de futebol chegar onde quer chegar. Agora, como nós já tivemos no passado, e que eu tenho dúvida que isso, não tenho dúvida que isso vai continuar, é patrocinar o clima de hostilidade no Vasco. Só isso. E que é para ter reflexo no futebol. Tudo que foi tentado aqui foi para que fosse atingido o futebol. Mas tudo isso foi superado e o futebol está aí. Não sei se era o senhor que pode responder melhor, ou o advogado, que não sei o nome dele, Leonardo. É que na decisão que vocês também
tomado conhecimento, tem um ponto lá que a juíza pede para que seja retificada a ata da Assembleia Geral, né? Colocando a urna 7 sub judice. Pelo que eu entendi, você proclama o resultado e bota que tem a urna 7 está sub judice, tudo bem. Isso deve estar na ata da Assembleia Geral, não sou eu que faço. Não estava. Hein? Não estava na primeira. A ata nem foi publicada. Não, isso é resultado. A ata da Assembleia. Aquilo foi a ata de apuração. Agora, a ata da Assembleia que vai ser publicada, claro que vai constar, com certeza. Claro que vai constar. Vai constar, não tem nenhum problema. A urna está sub judice, mas isso não influi no resultado. Se for amanhã comprovado que os votos ali são irregulares, é uma coisa. Mas isso depende de comprovação. Depende que... E eu não tenho dúvida que não... Talvez possa se fazer lá em 1 ou 2, pode acontecer. Em relação da parte do Vasco, não pode acontecer com nenhum. Todos estão devidamente registrados na secretaria, todos estão devidamente... as suas contribuições estão registradas na contabilidade. Isso é o que importa. Apesar dela não gostar, acho que foi você que me perguntou, né? Sobre o fato de alguém pagar. Se alguém paga, tudo bem, não tem nenhum... não, foi a colega dela, que ela pergunta se alguém pagou. Tá bom, e daí? Não, se pagou, ótimo. O importante é saber se... se entrou. E o volume é tão pequeno, que eu não fico nem preocupado da origem desse dinheiro. A gente podia ficar preocupado se fosse um volume grande, qual era a origem do dinheiro. Não, se tu vem aqui e vai pagar R$300, R$400 de 10 associados, qual é o crime? Não vejo crime nenhum nisso. Tudo bem? Alguma coisa? Ficou faltando algo? Faltou algum esclarecimento? Hein? Não faltou? Tá, então, o presidente Eurico Miranda falou aí com a imprensa. Deu seus argumentos ao que está sendo acusado pela oposição. Você ainda vê aí Eurico Miranda na tela, ele está ali conversando com o assessor de imprensa. Eu agradeço a todo mundo que passou por aqui. Que mandou sua mensagem, que mandou sua crítica, seu apoio também, Eurico Miranda, não tem problema nenhum. Aqui você pode apoiar quem você quiser, e é importante destacar também que a Rede Show de Bola, ela não tende a nenhum dos lados. Que nós somos uma equipe de jornalismo, a gente tenta trazer para você a informação, o que está acontecendo, o fato realmente, e diante de uma acusação da oposição, da outra chapa, do Júlio Brandt, o presidente Eurico Miranda fez esse pronunciamento em coletiva de imprensa, dando todos os seus argumentos. Vocês viram aí, ele trouxe resposta à questão de associados sem CPF, associados que já estariam mortos, falecidos, enfim. Ele trouxe bastante coisa aqui, você com certeza conferiu aqui na nossa live. Não se esquece de curtir nossa página, seguir nossa página, corre lá no YouTube para se inscrever no nosso canal, porque daqui a pouquinho esse vídeo que a gente fez aqui, essa live com o Eurico Miranda, estará lá no YouTube, no nosso canal Rede Show de Bola. Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal, beleza? O José Carlos por aqui, muita gente mandou mensagem, então infelizmente eu não vou poder dar um abraço para todo mundo. Sérgio Pereira por aqui, o PK da Colina, André Almeida, Christian Silva por aqui, o Fábio Alves Magalhães, o Soares, o rei do Facebook, Rafael Ribeiro, Luciano Silva, Christian Silva, Fábio Alves Magalhães. Muito obrigado por toda a sua participação por aqui na Rede Show de Bola. A gente vai encerrando por aqui, que daqui a pouco a gente está indo para o Maracanã fazer a cobertura
do Fluminense. Então, você conferiu aí a coletiva de imprensa do presidente Eurico Miranda após polêmicas pós-eleição ali no dia eleitoral. Terça-feira a gente fez toda uma cobertura especialíssima aqui na Rede Show de Bola, tá tudo lá no nosso YouTube. Valeu, grande abraço, Marco Vinícius, Sérgio Cordeiro, Rogério Soares, grande abraço a todos, valeu.